Essa é uma história real, aconteceu comigo, de como o mal destruiu a minha família, como o mal age na vida da gente, né? Então, essa é uma história real e aconteceu comigo. Eu quero compartilhar com vocês essa história. Tudo começou quando eu tinha uns 8 anos de idade. A gente mudou para uma casa no interior de São Paulo, era um bairro de chácaras, então era uma casa tipo chácara. E nessa casa era uma casa antiga, era uma casa de uns 60 anos, mais ou menos, né? E meus pais alugaram essa casa e a gente mudou para lá. O que que começou? Eu via sempre um vulto, uma sombra de chapéu e capa nos cantos. Então sempre estava observando, via no corredor, olhava, não tinha mais. Eu, com os 8 anos, não entendia muito bem o que era aquilo, né? Então eu via esse vulto. Meu irmão, com 6 anos, ele tinha pesadelos à noite. Então eu acordava gritando, correndo, como se fosse sonâmbulo, gritando: bicho, bicho vai me pegar. As minhas irmãs mais novas, né, de 6 e 4 anos, não tinha ainda muita, não conseguia ver muita coisa, né? Então elas não viram nada naquele lugar, né? Só eu e meu irmão. Os meus pais, eu não tinha como entender o que eles não deixavam a gente estar ali perto ouvindo. Criança não podia estar perto ouvindo, né, o adulto conversar. Então eles não deixavam a gente ouvir as conversas deles, né? Mas eu lembro das poucas conversas que eu consegui ouvir, dela comentando com um parente que alguém enforcava ela de noite. Então eu ouvia minha mãe falando que ela acordava desesperada, que alguém estava sufocando ela à noite. E eu até lembro que ela chamou um padre para orar na casa. Eu lembro que ela chamou para orar e o padre não quis entrar. Então eu lembro de coisas assim, né? Por ser muito nova, por ter 8 anos e por não estar muito ligada, né? As crianças de hoje em dia ficam de olho na conversa dos adultos. A gente não podia nem estar perto ouvindo a conversa deles, né? Então eu não lembro de muita coisa, eu lembro do que eu passei. Então eu vou contar o que eu vivi naquela casa. Aquela casa que os meus pais alugaram, que a gente morou por uns 6 anos mais ou menos, que eu lembro que eu morei lá dos meus 8 até os 13 anos. Era mais ou menos, eu não lembro exatamente a época, né? O ano certinho, mas eu lembro que a gente mudou para outra cidade, eu tinha uns 13 anos, isso eu lembro. E, e foi, né, nesse período que a gente morou, quando eu era mais novinha, né, criança mesmo, até uns 13 anos, nesse lugar. A casa, ela era uma casa antiga, dá para perceber, né? Ela devia ter uns 70 anos, a construção, dava para perceber que tinha algumas reformas, mas ela era estranha. Depois que eu fui entender, né, o porquê que ela era assim. Ela tinha como se fosse uma coberturinha, só de telhado, com os pilares no fundo. Tinha só essa coberturinha, com um chão de terra batido. Tinha um banheiro do lado de fora, né? Aí depois fez sentido, né? Tudo que a gente viveu naquela casa pro que eu descobri, mas eu descobri isso depois de adulta. O que que acontecia naquela casa? O que que acontecia? Além de eu ver esse ser, né? Esse vulto e chapéu e capa, meu irmão, ele ficou extremamente violento, agressivo. Ele começava a roubar dinheiro, né? Ele começou a roubar dinheiro dos meus pais, aprontava muito. Minha mãe chegou até a levar ele no local mesmo de reabilitação, de criança com problemas. E eu lembro disso. Eu era criança, mas eu lembro que ele dava muito trabalho. Então, ele apanhava muito, meus pais batiam muito na gente, né? Ali era um local de tribulação mesmo. Meus pais viviam brigando, só coisas ruins aconteciam, a gente passou muita necessidade, chegou um tempo de comer arroz e banana só, passou dificuldade mesmo. Meus pais estavam construindo. A gente morou nessa casa por uns 6, 7 anos, mais ou menos, eu não lembro exatamente do tempo, né? Eu era criança, eu lembro que a gente morou ali, entrei ali com 8 anos e saí mais ou menos com uns 13 anos, a gente morou naquele lugar. E muitas coisas ruins aconteceram na casa, né? Muitas coisas. Eu não vou lembrar de tudo porque eu era muito nova, mas eu lembro do que aconteceu comigo. Então eu vou contar, depois que a gente saiu daquela casa, o que que aconteceu. Quando a gente mudou daquela casa para a casa que os meus pais estavam construindo, a entidade ela não aparecia mais. Eu não via mais essa entidade, né? Depois de um tempo que eu fui descobrir que entidade que era, que eu via quando era criança, né? Era o Exu da capa preta. Que eu fui pesquisando, né, sobre essas coisas que eu passei quando era criança, depois de adulta que eu descobri, né? O que eu via quando era criança. Quando a gente mudou para casa dos meus pais, né, que estavam construindo, eu não via mais. A entidade não aparecia mais. Porém, veio alguma coisa comigo. Então, o que eu sentia à noite era um assédio. Era como se fosse mãos, mesmo passando a mão no meu corpo, várias mãos. Ato mesmo sexual, então eu tinha isso. Noite sim, noite não, né? Eu sonhava com
com ato sexual mesmo, sentia pegando, sentia, então era toda noite. Então, no meu caso, veio isso, né? Esse ataque sexual. Depois eu pesquisei sobre e entendi também que esse tipo de ataque existe, né? Então, assim, o que tinha naquela casa, que era uma entidade, que era o Exu da Capa Preta, pelo que eu pesquisei sobre, ele fica como se fosse um portal, né? Ele é um guardião. Então, provavelmente ele fica no portal entre os mundos, né? Provavelmente aquela casa era dele. Depois eu entendi o que aquela casa era, né? Aquela casa, depois de pesquisar bastante sobre, eu entendi que aquela casa era um terreiro desativado. Então, era um terreiro desativado, até por tudo que tinha lá, né? Tinha essa coberturinha de madeira, o bueiro lá de fora, era uma chácara, era bem grande, né? O espaço. Então, e eu vendo essa entidade, depois eu fui associando as coisas e entendi que aquele local era um terreiro desativado, né? E provavelmente foi consagrado para essa entidade. Então, essa entidade era dona daquele local, então ela ia para o local, provavelmente para receber oferenda, né? Porque ela sempre era chamada para aquele local, e quando ela ia e não tinha oferenda, não tinha nada para ela, porque pelo que eu entendi, essa entidade gosta de cigarro e bebida, né? E meus pais não fumavam, meus pais eram evangélicos, né? E não bebiam também. Então, pelo que eu entendi, ela ia lá, não tinha o que ela queria, ficava meio brava, né? E meio que fazia as coisas ali com a gente, né? E depois que a gente saiu, acompanhou, né? Para meu irmão e para mim. Para os meus pais, eu não sei, porque minha mãe sempre falava que tinha alguém querendo matar ela. Então era isso que foi com a minha mãe, de alguém enforcando ela à noite. Meu pai, ele era, né? A gente não tinha tanto, assim, contato, de conversar, ele era mais fechadão, né? Então, assim, eu lembro dele comentar algumas coisas, eu ouvi conversas deles, mas não de conversar, de perguntar para ele, né, o que tinha acontecido, o que aconteceu. E no meu caso, era esse assédio, né? Eu senti à noite esse assédio sexual, né? Com espíritos mesmo, com espíritos, com entidade, enfim, não sei o que que era. E foi uma das coisas que eu entendi, né? Que veio daquele lugar. Com o passar do tempo, minha mãe desenvolveu depressão e que tentou se matar 2 vezes e acabou tendo um derrame, né? Ficou internada e faleceu. Minha mãe morreu com 43 anos. E passou um tempo, meu irmão aprontando cada vez mais, né? Já estava preso. Ele foi preso depois que minha mãe morreu, né? Então, minha mãe já tinha falecido quando ele foi preso. Eu dormindo, eu tive uma sensação de algo passando a mão no meu corpo. Então, eu já imaginei que ia acontecer, né? E naquele momento, eu disse não. Eu pedi para Deus realmente para eu não sentir mais isso, para não ter mais essa sensação, que eu não queria mais. E nesse momento eu vi uma luz muito forte no quarto. Então, eu não sei se era sonho, eu não sei se era real, mas sei que eu vi essa luz. Eu vi essa luz e parecia que tinha 2 seres. Para mim, tinha 2 seres. E pra minha cabeça, minha mãe estava ali também. E eu nunca mais depois tive essa sensação, esse ataque espiritual, né? De passando a mão, de me assediando. Depois desse dia, quando eu falei não, que eu não queria mais, eu nunca mais tive esse ataque. E eu acho que a gente mesmo dá a liberdade, né? Porque até então, quando eu sentia que acontecia algum ataque sexual, eu permitia, eu gostava. E no momento que eu falei não, que eu pedi ajuda, nunca mais eu tive esse ataque sexual, né? Então é uma forma mesmo da gente entender que a gente dá permissão para o mal agir.